Bom, galera, é isso aí. Vamos falar aqui agora nesse corte aqui da Jovem Pan Esportes. Vamos falar sobre o frango do goleiro Muslera ontem pela seleção do Uruguai, que foi eliminada pela Espanha com a derrota de 1-0, né? A Espanha acabou jogando um péssimo também, jogou ruim demais. Eu acompanhei o jogo, assisti o jogo. O Uruguai jogou, até tentou, mas o Muslera, numa bola chutada lá, despretensiosa lá, praticamente, né? Porque o cara chutou de qualquer jeito ali, a bola tocou ali na risca ali da pequena área e o goleiro Muslera engoliu o frango, né? Um gol terrível. Muslera andou falhando nos outros jogos e ontem acabou falhando também muito mesmo. Uma falha grotesca e tomou o gol e acabou sendo eliminado o Uruguai para a Espanha na Copa do Mundo. Que bom que os uruguaios vão voltar para o Flamengo, né? Já para compor já o elenco do Flamengo e fazer preparativos para a volta do Campeonato Brasileiro, também Libertadores, que é depois agora do mês de julho, né? Então, estamos nesse corte aqui falando, vamos ver o que foi falado com os representantes aqui na mesa ali do Jovem Pan Esportes, né? O Piperno, também o Mauro César, o Facincani e outros, né, que compõem aí a mesa do Jovem Pan Esportes. O Turco fez o gol no jogo de ontem, o Gonçalo Plata. Claro. Que coisa maravilhosa. O Neuer não levou o gol dele com a camisa do Flamengo, mas levou ontem. Outra coisa também do Bielsa com relação ao Arrascaeta. O Arrascaeta quebrou a clavícula no dia 29 de abril, lá em La Plata. Estou lembrando que eu estava lá no jogo, né? Libertadores, Flamengo e Estudiantes. Aí o Flamengo fez uma recuperação para ele jogar a Copa do Mundo, porque ele só poderia voltar a jogar pelo clube após a Copa, não haveria tempo. O jogador foi para o Uruguai e aí o que aconteceu? Isso eu posso falar porque eu vi inclusive os registros da seleção uruguaia, com aqueles itens, carga de força e tal, tudo que é feito, né? O trabalho que uma pessoa do Flamengo me mostrou. Antes até daquela nota que o Flamengo fez. Eu até publiquei um vídeo sobre isso. E o Flamengo já estava na bronca porque viu que estavam forçando um pouco a barra. Porque que acontece? O cara quebrou a clavícula, ele para de treinar, óbvio, né? Ele não vai treinar normalmente, ele faz atividade mais leve, ele vai voltando com pequenas atividades. Então ele faz o que? Ele sai a forma física dele vai embora. Ele tem que recuperar. E a retomada tem que ser cuidadosa, até porque é um cara que tem muitas lesões, musculares inclusive, tem um histórico. E o clube conhece e preparou toda uma cartilha para ele seguir. A conclusão do Flamengo, depois até emitiu nota, foi de que forçaram para colocar o cara em forma e aí acabaram gerando o quê? Uma lesão muscular. Ele não foi cortado, mas não tem condição de jogo. Ficou no banco hoje, mas não tinha condição, senão teria entrado. Claro, lógico. Não teria entrado. Ou seja, ainda tem esse erro ainda. Se não tivesse forçado, talvez hoje ele tivesse condições de jogo. Mesmo que não estivesse na forma ideal, é um cara que poderia jogar 15 minutos. E é um jogador que poderia fazer um gol. Ou não? Um cara como o Arrascaeta em campo, 15 minutos. Uma Copa ele era reserva e entrou. Ele entrou e meteu 2 gols. Claro. Mas aí era tarde demais porque os outros resultados já tinham comprometido o Uruguai e foi eliminado. E era o Diego Alonso que não colocava para jogar. Aí depois do último jogo ele meteu 2 gols na Coreia. Então, ainda tem esse erro também. Do Bielsa, da equipe dele, eu não sei exatamente quem é o responsável. Tanto que o Flamengo mandou depois, em acordo com a Federação Uruguaia, um profissional do clube para acompanhar os 3 uruguaios lá, especialmente o Arrascaeta. Então, da outra estão sob usar o seu camisa 10. Um jogo como o de hoje, se de repente ele pudesse jogar alguns minutos, não está em forma para 90, mas pode jogar 15, 20. Nessa situação, é um cara que poderia ter ajudado. De repente, uma jogada ou outra ali, ele consegue botar para dentro do gol, que foi o problema crônico do Uruguai. Então, os erros do Bielsa são... Galera, nesse caso aí, o Mauro César está coberto de razão, né? Porque o Bielsa levou o Arrascaeta, né? O Flamengo liberou ele para se recuperar e ele acabou, né, lesionando, né? E ficou sem jogar todas as partidas do Uruguai teve na Copa do Mundo. Agora ele não conseguiu jogar, não entrou, ficou no banco, mas sem condições de jogo, porque ele machucou, né, ali a panturrilha e uma lesão muscular, no caso, né? E aí ficou sem jogar a Copa inteira, né? Como na Copa passada, ele entrou só no final, no último jogo, porque os caras não queriam colocar ele. Agora nessa Copa dos Estados Unidos, ele não entrou porque estava sem condições de jogo, porque estava lesionado, né? É isso aí. Aí vamos seguir aí o vídeo aí. Vários erros.
Não é só a convocação, a briga com os jogadores, a montagem da equipe, o futebol fraco e até a utilização de um jogador que ele poderia ter aproveitado de outra forma. Ou seja, uma grande lambança. Isso aí dá razão aos jogadores que ontem, inclusive, também, um dos itens da vasta pauta lá de atritos entre eles e o Bielsa era exatamente a questão dos treinos excessivos. Isso. Sim, exatamente. Não, exatamente. E outra coisa. Carga de treinamento, eles alegam que era além daquilo. Até porque muitos jogam na Europa estão em final de temporada. Né? E a gente está avaliando o ambiente da seleção e que isso respinga diretamente na sequência da temporada do cara. Uma má preparação, uma má sequência de treinamentos e culminar com uma lesão agora pode comprometer aqui pra frente um segundo semestre do Arrascaeta no Flamengo, que é um jogador que, infelizmente, ele é um atleta mais frágil. Em diversos momentos, nesses últimos 4, 5 anos, geralmente em segundo semestre, quando a Arrascaeta não estava bem fisicamente, o Flamengo tinha queda brusca de desempenho. É absolutamente normal. Baita cara desse, um jogador decisivo. Muitas vezes o time gira em torno de um cara que tem essa leitura de jogo. É normal que se ele não está em campo, o time perde qualidade. 2021, aquela reta final de trabalho do Renato Gaúcho, o Arrascaeta não estava bem e culmina, claro, também com muito que o Flamengo acabou perdendo desempenho. 2023 da mesma forma. Então foram anos, sequências em que o Arrascaeta não estava bem e que isso resultou no Flamengo que perdeu objetivos importantes. Então, vendo que talvez o Uruguai possa ter gerado ou agravado alguma situação que, se ele tivesse cortado e tratado no clube dele, seria um cenário completamente diferente. Claro que gera uma preocupação. O próprio Piquerez também, no Palmeiras. Ele fez uma cirurgia de tornozelo. Não é que ele teve uma pancadinha ou uma lesão muscular, né? Ia voltar na Copa do Mundo? Exatamente, uma cirurgia grave. Ele teve uma fratura grave em março, né? Num jogo em Wembley contra a Inglaterra. Não foi qualquer coisinha. Se tem duas questões no futebol que são bem delicadas, na questão muscular, lesão de panturrilha e ato cirúrgico. Não é da noite para o dia que você recupera. Recuperou com pressa, fatalmente isso vai acarretar problema numa sequência. Então, esses dois atletas tinham que estar onde hoje? Em recuperação em seus devidos clubes, com a programação e com o ritmo dos quais eles estão acostumados a trabalhar para voltarem da melhor forma no segundo semestre. E isso, sem dúvida alguma, claro que daqui para frente a gente só vai saber ao longo da retomada do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Para ver o quanto que esses caras vão ter uma plenitude de recuperação ou então vão acabar tendo sequelas disso tudo. E o clube que paga a conta. E, Facincani, era até isso que eu ia te falar aqui, te perguntar, queria saber, porque assim, a gente até pode entrar no mérito depois, da responsabilidade, qual o tamanho da responsabilidade do Bielsa, qual o tamanho da responsabilidade dos jogadores. O Valverde, por exemplo, Copa bem decepcionante do Valverde, a gente imaginava que ele poderia assumir esse protagonismo dentro da seleção uruguaia, não foi o que aconteceu. Galera, na verdade, a seleção uruguaia, segundo relatos que você vê na imprensa, né, que estava com problemas internos, né, a seleção uruguaia, os jogadores contra o técnico Marcelo Bielsa, né, louco Bielsa. Então, o time ontem jogou muito mal, jogou ruim mesmo. O Valverde, que é um cracaço lá no Real Madrid, joga demais, o cara joga muito. O cara não fez nada ontem, não pegou nem na bola. Então, você vê que a seleção uruguaia realmente não estava fora de órbita, vamos dizer assim, da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Eles não estavam muito ligados assim, tal. Os jogos foram tudo jogos ruins, né? Goleiro Muslera, né, aquele papelão todo de tomar gols, besta, frango, né, aí acabou sendo eliminada precocemente da Copa do Mundo, onde Cabo Verde passou no lugar praticamente do Uruguai, né, porque o Uruguai fez só 2 pontos e Cabo Verde fez 3 pontos. Matou a pau, passou, tá lá na segunda fase agora para jogar o Cabo Verde, hein? Que decepção da seleção uruguaia. Vamos seguir aí com o vídeo, beleza? Deixa o seu like e comente no vídeo aí. O que você já tá achando aí dos comentários aí. Aconteceu nesses 3 jogos da Copa do Mundo, a eliminação precoce, mas o Bielsa também passa essa impressão. Tipo assim, não vou morrer sozinho. Muslera, vem pra cá.
Valverde, vem pra cá também. Eu não vou morrer sozinho, vou levar mais gente junto comigo. Só faltou colocar o Arrascaeta ou algum jogador machucado pra entrar, aí seria o combo completo do Bielsa no jogo de hoje. Só faltou isso. Pedro, aí você olha pra escalação, com todo o respeito, apostar e entender que o Canóbio vai ser um jogador de Copa do Mundo, com toda a limitação que tem o Canóbio, o Max Araújo, sabe, Federico Vinhas, é difícil. E no banco o Brian Rodrigues, que fez uma grande campanha já na segunda temporada seguinte, consecutiva com a América do México. O Darwin não tá bem, é verdade, mas ainda ele tendo bons caras ao lado pode tentar funcionar. O Rodrigo Salazar, que é um bom meio atacante, um falso 9, podia inclusive até, se ele quisesse abdicar do Darwin Nunes, ter o Rodrigo Salazar, que fez uma campanha belíssima no Braga, com todas as suas dificuldades na Europa ainda, mas para essa geração uruguaia, ele é um jogador diferenciado, o Pelistri, que sequer pisou em campo. Ou seja, a gente já começa a falar aqui de 3 caras que são melhores do que o trio de frente do Uruguai, que é um trio de frente caneludo. Gente, o Canóbio é difícil com a bola. O Canóbio, e aí no final do jogo, uma expulsão vergonhosa, né? Uma entrada de frente, completamente destemperado. É um jogador com muita limitação. É um brigador, corre lá, tromba, mas é um... E aí, galera, na verdade o Pocincani aí tá certo, porque o Canóbio entrou ontem, ele tava pilhado, cara, como pilhado daí do canal da Jovem Pan Esportes, né? O pilhado não era o pilhado, era o Canóbio mesmo, tava pilhado em campo ontem e até chegou a ser expulso, né? Porque o juiz já tinha falado pra ele peitou o juiz ali, entrou pra cima. De La Cruz lá com o Nico Williams e ele acabou sendo expulso ali. No finalzinho do jogo também não ia resolver muita coisa, mas ele acabou sendo expulso, né? E é isso aí, galera. É um pequeno corte aí daqui do canal O Artista do Futebol. Aí você se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo aí para mais crescermos aí, para o fortalecimento do canal aqui do O Artista do Futebol, beleza? Deixa seu like, não se esqueça de inscrever aí. E um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima.